Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que vêm seguindo o meu canal Biayala. Isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. Hoje venho aqui para tratar de umas denúncias que me chegaram via WhatsApp, denúncias relativas à questão dos povos originários aqui em Pindorama, Brasil. Olha, aqui no Ceará, são mais de 160 povos que deveriam estar sendo reconhecidos pelo Estado Nacional, ou seja, pelo governo federal. E aqui eu tenho aqui estou nos grupos de WhatsApp, aqui, fazendo justamente essa denúncia, que veio inclusive de São Paulo, não veio daqui. Porque daqui pouco se fala sobre o que acontece aqui no estado do Ceará. E é mais, essa denúncia vem ligada com uma não participação dos movimentos de esquerda, dos movimentos progressistas da região, que deveriam estar, de algum modo, defendendo a possibilidade de reconhecimento desses povos. A denúncia aqui é a seguinte: os Cariri, Quixelô e mais 7 povos, no mínimo, não estão sendo reconhecidos por parentes da FEPOINSE, que é a Federação de Povos Indígenas do Estado do Ceará. Entre os povos estão os Quixadá, Tapuia, os Cariú, Cariri, e entre outros povos também, porque são muitas as etnias, as comunidades que estão aqui. Aí esses povos vão se unir para levar uma demanda direto na FUNAI, aqui na capital, Fortaleza, onde eu me encontro atualmente. Certo? Todos esses povos praticamente são povos sertanejos, ou seja, eles moram no sertão do Ceará. O sertão do Ceará ele é grande, é amplo, tem 3 grandes sertões. Um deles é o sertão do Cariri, que não tenho muita certeza, mas me parece que é o maior. Né? Então, esses povos não estão tendo reconhecimento, e aí fica uma coisa bastante complicada em discernir. Será mesmo que, se a FUNAI do estado do Ceará não se está limitada, né? Desculpa aqui que eu estou com um pouco de contraluz aqui, né? Dá uma espécie de um lusco-fusco, né? Se a FUNAI não apoia esses povos, esse mês de abril, esse mês agora, abril indígena, inclusive, esse mês vai ser o mês das demandas que vamos levar para Brasília. Inclusive, quem fala, eu aqui vou levar demandas, inclusive de vários povos. Porque não é possível que não haja uma só voz com potência, com envergadura, com abrangência, que leve essas demandas para serem levadas em conta lá em Brasília, ou aqui também no Ceará, e vale isso que eu estou aqui colocando, vale para todo o território nacional. O mês de abril é o mês indígena, mas a questão indígena não se limita a um mês, assim como o reconhecimento dos povos não se limita somente a alguns povos. Lembremos que no último censo, 66% da população recenseada no Brasil se autodeclarou indígena. Não apenas indígena, originário. Originário é o quê? É o povo afro, afro-indígena.
quilombola, ribeirinho, comunidades de pescadores, né? De coletores, né? Agricultores familiares, camponeses nas zonas rurais, inclusive nós que estamos em contexto urbano, que também desempenhamos funções de forma autônoma, independente, não remunerada e às vezes não reconhecida. Então fica uma situação bastante complicada, porque se não tem uma voz que leve as denúncias, que não são apenas denúncias do Brasil, o povo mapuche está sofrendo lá na Argentina com o fracking. Inclusive mais, na entrevista que teve com a parenta Sônia Guajajara, a atual ministra dos povos originários aqui no Brasil, reconhecida por todos os povos, inclusive da América do Sul, e, aliás, talvez das Américas, a Bia Yala, aliás, que a América é um nome branco, dado pelos colonizadores brancos, europeus e remanescentes europeus, que se afincaram aqui no século XIX, dividiram o bolo e largaram todos nós e todos os povos da grande periferia, que a América Latina é uma grande periferia, largaram ao léu das inconveniências, como eu costumo de dizer. As denúncias são muitas. A guerra contra os povos originários não acabou. Não acabou até porque existem grupos de políticos aliados à direita oligárquica tradicional e à direita bolsonarista, extrema-direita. Só que no Brasil, a extrema-direita se confunde com a direita. A gente já não sabe mais quem é quem. Inclusive, tem setores da esquerda que estão mais para a direita do que para a esquerda. Então, nós temos que falar as coisas como elas são, e não como nós achamos que deveria ser romantizando. Não. O governo Lula não está cumprindo as regras. E nós entendemos, num certo aspecto, porque ele não tem maioria no Congresso e no Senado. Aliás, a guerra que se está estabelecendo no Brasil hoje é uma guerra econômico-financeira. É uma guerra contra vocês, contra mim, contra as pessoas aqui em casa, contra a comunidade que eu estou aqui dos ex, Zona Especial de Interesse Social. É uma guerra. Esses grupos políticos, essas elites, estão em guerra contra nós, contra vocês. E vocês estão romantizando, achando que está tudo resolvido. Aliás, eu vou ser bem específico. Os grupos corporativos que têm legisladores, advogados, procuradores, juízes, a favor desses grupos minoritários, mas que se acham bambambam, donos dessas terras todas e donos das consciências, estão fazendo tudo possível para derrubar o Lula e, junto com ele, os poucos expeditos que foram designados para reconstruir esse país após não apenas 4 anos de bolsonarismo, como mais de 9, 10 anos de destruição, que esse país está destruído. Está destruído psiquicamente, emocionalmente, financeiramente, economicamente, culturalmente, e por aí vai bolinhas. Aqui me chegam denúncias todo santo dia. Eu estou sem condições, inclusive econômicas, para poder bancar uma internet. A gente está aqui fazendo um esforço terrível para levantar para essa comunidade um pequeno espaço de aula, de dar oficina com as crianças, de levar esse conhecimento, de montar uma biblioteca. E a gente não tem condição, e o governo não apoia com nada. E quando quer apoiar, ele manda editais. Mas esses editais já estão com as cartas marcadas. E as cartas marcadas não estão a nosso favor, não estão ao seu favor. Não estão ao seu favor. Isso que vocês devem compreender, que não estão ao seu favor. Não estão a favor do povo trabalhador, do povo que acorda às 5:30 da manhã, dos povos indígenas, dos povos que estão nas cadeias sem processo, dos povos que estão em situação de rua. Não está resolvendo o problema da insuficiência alimentar e das desigualdades sociais. Não está. Agora,
Quando a gente traz como indígena, como mapuche que eu sou, autodeclarado, onde os povos indígenas mapuches do Chile, da Argentina, os guaranis no Paraguai, os quechos, os saimaras, os quichos do Equador, Peru, Bolívia, Colômbia, todo o continente arrasado pelos mesmos grupos que trabalham aqui no Brasil. Porque se vocês acham que só aqui que é um problema local, vocês estão muito equivocados. Lê do engano. Porque esses grupos estão trabalhando para continuar com a dominação, colonização, opressão, subalternização dos povos e, por fim, se eles puderem e conseguirem, claro, aniquilamento geral de todos nós, de vocês, inclusive de vocês, classe média. Você que é classe média também está fudido. E quando um povo não é reconhecido pelo Estado, é um país inteiro que se fode. Por quê? Porque esses povos que estão lá no sertão, sofrendo inclusive com seca, sofrendo com desigualdades, com desabastecimento, com insuficiência alimentar, também não estão conseguindo cuidar da pouca água existente, dos poucos recursos naturais existentes, para que a vida consiga se reproduzir de forma autônoma, espontânea e natural, e que não seja uma coisa que seja forçada a ser, senão que vocês têm que entender que os povos indígenas, quilombolas, comunidades rurais, são aqueles que fazem questão de que a natureza possa estar incólume, que a terra possa produzir comida, e que até mesmo recursos energéticos como gás, petróleo. Olha, eu recebi uma denúncia de Coari, norte do Amazonas, do estado do Amazonas, perto de Tefé, daquela fronteira ali, que fala sobre isso. Os recursos energéticos estão sendo roubados, as águas são contaminadas, poluídas, as tubulações passam por baixo, inclusive, das casas, dos moradores, exposto, inclusive, a uma infiltração e, no pior dos casos, a uma explosão. Ó, vou fazer questão de mostrar para vocês que o que estou falando não é mentira. Gente, estou com um problema no áudio aqui. Não acho que vou poder... que o áudio do telefone está com problema, sai muito baixinho. Ó, não dá nem para ouvir. Me, me desculpem aí, mas eu tenho sim, inclusive eu tenho o processo que foram enviados para o Ministério Público. Enfim, galera, estou fazendo uma denúncia. Essa versão de hoje é denúncia. E é denúncia não ad hominem, não é contra uma pessoa. É uma denúncia contra a estrutura que não está melhorando as condições daqueles que mais precisam, das populações mais carentes. Não estão conseguindo. Então, se nós, a população, ficarmos sentados, individualizados, cada um pensando no seu rabo, o que vai acontecer daqui a 2, 3, 5, 10 anos é a dizimação total de todas as fontes possíveis de reprodução de vida. E esses grupos, esses grupetes, essa laia de gente que está lá no Congresso, no Senado, travestido de centro-esquerda, estão lá cabisbaixos, olhando assim, assustados, com medo, e não tomam nas redes do assunto. Havendo legislação, havendo já as denúncias que vêm desde mais de 4 anos, a população brasileira mais consciente sobre a questão indígena, sobre a questão afro-indígena, sobre a questão dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos pescadores, e que mais que seja. Não é possível que a população fique sentada aí esperando, né,
que as mangas caiam da mangueira. Não vale. A gente tem que sair para a rua. Tem que começar a sair para a rua, a exigir o justo do novo governo, exigir o que está, inclusive, em lei, na Constituição. Tem que começar a acordar e pensar que, se o povo não toma as rédeas do assunto, a situação só tende a piorar. E não nos esqueçamos que esse Lula que está hoje não é mais o mesmo Lula de 2002, não é mais o Lula de 2005, a Dilma de 2010, não é mais. Nós temos que dar um fim ao neoliberalismo, que o neoliberalismo é exatamente a ligação com a colonização. Tudo que os neoliberais estão fazendo, já fizeram desde 1500, no caso do Brasil. Aliás, desde 1492, quando Cristóvão Colombo chegou com aquelas 3 caravelas no Caribe. E as denúncias continuam. E os povos não estão sendo reconhecidos. A FEPOINSE, aqui no Ceará, tem que reconhecer os povos. E tem que fazer manifestação, sim. E a população tem que apoiar. Por que tem que apoiar? Porque todos nós temos genes indígenas. E todos nós que estamos fora do mercado, do Deus, mercado, aquele monstro, aquele leviatã do mercado, a gente que está se fudendo. A natureza, a comida, a terra, a qualidade de vida nas cidades, inclusive, nas grandes cidades principalmente. Então, já é hora, pessoal, de começar a abrir consciências, rostos, e começar a fazer o trabalho pé no chão, olho no olho, nas ruas, em todas as capitais, em todas as cidades. Porque senão o que vai acontecer é que nós vamos começar a tomar as rédeas do assunto e vai ser flechada. Então, está na hora de começar a cultivar, pelo menos, colher, como se diz em latim, que é cuidar, cultivar uma harmonização dos povos no geral, inclusive vocês, classe média, os não indígenas, se unirem junto conosco, a gente se unir junto, todo mundo junto, e começar a dar um basta, um ponto final a essa questão. Porque já estamos em janeiro, fevereiro, março, abril, e a situação continua na mesma. Não adianta dizer, agora tem o dia do índio. Não. Que agora tem a Sônia, que agora tem a parenta Joênia. Tudo bem, beleza. Mas não basta. Isso não basta para trazer dignidade aos povos. Não basta. É isso aí, pessoal. Boa tarde. Bom sábado para vocês. E desculpe o jeito que eu falo. Eu falo com sentir. Quando eu falo aqui sobre livros, sobre autores, sobre textos, sobre decolonialidade, sobre postulados, conceitos, preceitos, é uma coisa. Mas quando a gente fala com a própria voz, a partir da vivência, da experiência em campo, a situação é diferente. Porque já não é o livrinho, já não é o academicista, já não é o estudioso, já não é... É aquele que está sofrendo na pele a situação. E não adianta viver de aparência. O negócio de viver de aparências, passamos séculos vivendo de aparência. E olha onde nós estamos, no pior dos patamares possíveis. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Auete Catu.